Vou narrar uma história bem conhecida que gostaria que você ouvisse. Imagine um imponente leão, temido por todos, que um dia se apaixonou pela filha de um fazendeiro. No entanto, o fazendeiro desdenhava dele. Ao descobrir o amor do leão, o astuto fazendeiro ligou para ele, dizendo que permitiria o casamento somente se o leão retirasse suas garras afiadas para a segurança da filha. O leão hesitou, mas viu isso como um pequeno sacrifício por uma grande recompensa. Ele quebrou suas garras em uma rocha. Quando retornou para pedir a mão da filha, o fazendeiro foi ainda mais exigente, querendo que o leão removesse também seus dentes. Relutantemente, o leão obedeceu e quebrou seus dentes. No entanto, ao voltar no dia seguinte, o fazendeiro traiçoeiramente atacou e matou o leão. A lição moral desta história é que o fazendeiro representa a elite e o leão, na verdade, é você. A principal falha ao considerar a história do leão e da filha do fazendeiro é a falta de responsabilidade. A razão primordial para a derrocada do leão é a sua falta de consciência sobre a responsabilidade que lhe cabia. Aqui está a crua verdade: apesar de podermos culpar o fazendeiro à vontade, no fim das contas, o leão escolheu livremente obedecer. O cerne dessa questão é a força e a virtude que todos os homens devem abraçar em suas vidas profissionais, financeiras e românticas. A sua responsabilidade era viver à altura do seu papel como leão. Suas garras afiadas eram parte integral da sua identidade leonina, mas ele negligenciou essa responsabilidade e abdicou dela. Inerentemente, todo homem deseja sentir-se dominante, forte e poderoso, pois isso está enraizado na sua essência. Todo homem anseia por um propósito sólido, algo que muitas vezes negligenciamos devido a comportamentos que nos afastam da nossa verdadeira força. Isso se reflete na sua vida como um todo e nas responsabilidades que carrega. Eu quero que você repita comigo que abraçará suas responsabilidades com orgulho, pois são essas responsabilidades que moldam a sua masculinidade. O dia em que optar por fugir dessas obrigações é o dia em que escolhe abandonar a própria essência masculina. Gravem estas palavras: o preço da grandeza é a responsabilidade. Ouça novamente e internalize o significado do preço da grandeza e da responsabilidade. Ponto número 2. Ridicularizar os outros. Zombar dos outros é um aspecto frequentemente subestimado, mas como alguém de grande valor, você nunca deve menosprezar os demais. Talvez já tenha ouvido a analogia do balde de caranguejos, onde um caranguejo prestes a escapar é puxado de volta pelos outros. Quando você se encontra zombando dos outros, lembre-se dessa imagem: você está rebaixando a si mesmo. É evidente que isso não significa que não deva corrigir alguém por seus erros, mas a zombaria não deve ser sua postura. Como indivíduo, é seu papel instruir e orientar seus companheiros sem cultivar ressentimentos ou intenções ocultas. Mantenha em mente que homens fortes e confiantes não diminuem os outros, em vez disso, eles oferecem suporte e elevação. Este ponto pode parecer evidente, mas é de suma importância, especialmente na era atual. Escute as palavras de Mike Tyson sobre o impacto das redes sociais: elas podem te tornar confortável em desrespeitar as pessoas, sem ter que encarar as consequências físicas disso. Ponto número 3. Evitando o fracasso. Este é um desafio que muitos homens enfrentam atualmente. Em geral, a maioria dos homens escolhe o caminho do conforto em vez do crescimento substancial. Lembre-se de que o crescimento, muitas vezes, é um processo doloroso e frequentemente camuflado por falhas. Um exemplo notável é o do homem que escava em busca de diamantes. Inicialmente, ele não sabe exatamente onde o diamante se encontra, mas persiste em cavar profundamente sob a superfície. No início, tudo o que ele encontra é sujeira a cada escavação, porém ele continua a cavar. Depois de várias horas ou mesmo dias, ele finalmente encontra o tesouro que estava procurando. Portanto, lembre-se, os fracassos que você possa enfrentar não representam um fim absoluto. Se essa mentalidade se arraigar, suas chances de sucesso ficarão consideravelmente limitadas. Imagine qualquer coisa que vale a pena alcançar. Suponhamos que você inicie um negócio. Nos estágios iniciais, é provável que enfrente obstáculos e contratempos enquanto aprende as nuances do mercado e conquistar clientes. Entretanto, somente quando persistir o suficiente e não se afastar das falhas temporárias, você verá o crescimento. O mesmo princípio é aplicável às interações com as mulheres. No começo, você pode parecer inábil em sua abordagem, mas o sucesso encontra-se além dessas dificuldades transitórias.
Este é um tributo modesto que um homem de resiliência deve pagar pelo sucesso. Muitas vezes, desde a infância, somos condicionados a sentir vergonha de nossos erros e fracassos. Tentamos justificá-los culpando outros. Essas ações refletem uma mentalidade de derrota. Quero que você internalize esta citação e a mantenha em mente, se você quiser que um homem fraco culpe outros pela sua falta de sucesso. Ponto número 4. Desperdiçando sua juventude. Sempre enfatizamos a importância da juventude neste canal. Seus anos 20 até mesmo seus 30, até certo ponto, são o que podemos chamar de dias de ouro. Essa é a fase em que você deve construir, desenvolver e aprimorar. Imagine um agricultor que planta uma semente, ele não espera que essa semente floresça de um dia para o outro. Da mesma forma, durante os seus 20 anos, é vital plantar sementes espirituais, emocionais e físicas que o ajudarão a crescer. Porém, aqui está o ponto crucial: não espere colher os frutos de imediato. Continue plantando. Eventualmente, você terá florestas e jardins ricos em vida, atraindo resultados positivos. Ao falar de plantar, estou me referindo a desafiar-se. Isso não significa que você precise se esforçar ao extremo e trabalhar sem parar, mas sim que deve reconhecer que esses anos são uma janela de oportunidade. Especialmente quando jovem, você pode sentir que está perdendo a experiência de se envolver com várias pessoas e aproveitar oportunidades. Resistir a essa tentação é importante. Embora possa não compreender completamente agora, com o amadurecimento, ficará grato por não se distrair. Escute as palavras de Salomão, considerado um dos homens mais sábios da história: alegre-se, jovem, enquanto você é jovem, e deixe seu coração se alegrar nos dias de sua juventude. Siga os caminhos de seu coração e tudo o que seus olhos veem, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Estas são palavras sábias que merecem reflexão. Em quinto lugar, abordando a questão da linguagem corporal fraca. A noção de linguagem corporal é de extrema importância. Isso engloba sinais não verbais, como o aperto de mão, o contato visual, a forma como você se senta, anda e se movimenta ao falar e interagir com outras pessoas. Sua linguagem corporal pode transmitir se você é um homem forte ou fraco. Por meio de uma linguagem corporal masculina confiante, você pode projetar intencionalmente essa imagem. Mantenha uma postura masculina, lembrando que sua linguagem corporal é, muitas vezes, a primeira e mais evidente maneira de evitar que alguém tente se aproveitar de você. Em sexto lugar, cedendo às leis sem sentido com muita facilidade. Gostaria de destacar a distinção entre um covarde e um homem de grande valor. É simples. O covarde geralmente se alinha com a maioria, mesmo quando o que estão dizendo é evidentemente equivocado. Pior ainda, o covarde espera que o homem de valor também se submeta a essas leis inúteis e prejudiciais, e regulamentos. Um homem de alto valor adota uma abordagem diferente. Ele avalia e pondera tudo cuidadosamente antes de decidir seguir adiante. Nos tempos atuais, estamos condicionados a acreditar que julgar ou questionar é inadequado, levando a um ambiente desenfreado. Isso resulta em muitos se tornando meros fantoches e ratos de laboratório, submetendo-se a todas as agendas e leis impostas, independentemente da sua origem. Entretanto, é essencial reconhecer que a obediência não é errada. O ponto crucial é obedecer apenas ao que está alinhado com o seu propósito e missão, acima de tudo, obedecer à lei de Deus, que está acima de todas as outras. Ao se questionar, considere se você é alguém que se deixa intimidar facilmente, buscando agradar a todos. Aprender a dizer não pode ser desafiador, mas ao agir com base na verdade, você perceberá que o mundo não entrará em colapso ao seu redor. Muitos homens vivem temendo o casamento, como se suas esposas fossem tiranos aos quais não se atrevem a contradizer ou corrigir. Isso serve como um exemplo claro de submissão sem sentido. Sétimo ponto: ser preguiçoso e improdutivo com o seu horário. Pergunte a si mesmo sobre sua rotina: a que horas vai para a cama, quando acorda, como organiza seu dia e o que faz após o trabalho. Estas são questões cruciais que merecem sua atenção. Encare-as seriamente, ao invés de relegá-las a uma preocupação secundária que você considera quando dispõe de tempo livre. Se você aspira a alcançar o sucesso em todos os aspectos, deve dedicar tempo para cuidadosamente planejar cada dia. Considere o exemplo dos bem-sucedidos e poderosos, que construíram uma matriz de sucesso em diversas áreas.
Cada detalhe de suas rotinas foi estrategicamente pensado. Da mesma forma, examine cada componente do seu dia, as pessoas com quem interage, o tipo de conteúdo que consome e a qualidade dos seus pensamentos. Se não cultivar a mentalidade apropriada, estará abrindo caminho para influências negativas penetrarem na sua vida. A preguiça representa o maior adversário dos homens contemporâneos. Como indivíduo, é possível que tenha muitas ideias sobre negócios e vida, mas ações consistentes frequentemente não se seguem. Se permitir, a preguiça se infiltrará sutilmente em sua vida, corroendo seu progresso sem que perceba. Ela se tornará uma barreira que o impedirá de seguir adiante de maneira produtiva. Lembrem-se, meus irmãos, que a preguiça encontra terreno fértil somente em homens fracos. Aqueles de alto valor a reconhecem rapidamente e a combatem. Mantenha-se vigilante contra a preguiça e reaja assim que percebê-la. Recordem que a fraqueza individual é a virtude que a sociedade moderna persegue, mas a força é sua maior virtude. Aproveite cada oportunidade para se fortalecer, e não esqueça que Deus é a sua fonte suprema de força. 8º ponto, ausência de empatia e compaixão. Ser um homem forte não se limita a demonstrar coragem física ou conquistas materiais. A verdadeira força reside na capacidade de compreender e se conectar com as emoções e experiências dos outros. A falta de empatia e compaixão denota fragilidade, indicando que alguém não está disposto a se colocar no lugar dos outros, compreender suas lutas e necessidades. Ser verdadeiramente masculino não envolve insensibilidade ou indiferença. Trata-se, sim, de estar apto a oferecer suporte, compreensão e compaixão quando necessário. Homens fortes estão dispostos a escutar e ajudar sem julgamento. Eles não enxergam a expressão emocional como fraqueza, mas como um meio de se conectar mais profundamente com as pessoas e construir relações significativas. Portanto, recordem que a empatia e a compaixão são virtudes poderosas que evidenciam verdadeira força interior e caráter. Não hesitem em mostrar vulnerabilidade e entender as lutas dos outros. Isso os transformará em homens completos e capazes. E não se esqueçam de apoiar o conteúdo. Cliquem no botão de inscrição e deixem um like para que o algoritmo reconheça a qualidade do vídeo e o recomende a mais pessoas. Continuem assistindo aos vídeos que aparecerão na tela. Até a próxima vez!